Bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Matheus, eu sou médico. Eu trouxe esse vídeo hoje aqui para a gente falar um pouquinho sobre pacientes que ficam com falta de ar, né, após a Covid-19. E a gente vai dar um enfoque mais importante aqui, a estenose de traqueia. Bem, a fadiga, a fibrose pulmonar, as alterações, né, relacionadas aí ao pulmão, já é sabido que o paciente pode ter alguma alteração, isso manter, né, esse tipo de alteração, às vezes definitivo ou por que é o mais frequente, né, por um período de tempo, de 3 a 6 meses. Então aqui é a imagem, mostrando as imagens pulmonares, mas hoje o enfoque nosso maior aqui vai ser numa parte que poucas pessoas falam, que seria as lesões, né, da traqueia, a estenose de traqueia. Esse tipo de lesão ele está mais relacionado ao paciente mais grave. Então, aquele paciente que ficou entubado na UTI, quanto mais tempo entubado, maior a chance, né, dele poder ter um problema desse. E quando é que a gente vai suspeitar? Então, primeiro é isso. O paciente ficou muito tempo entubado, ele ficou, né, mais de alguns dias entubado por conta da falência pulmonar. Ele pode ter alguns tipos de sintomas. Saiu da ventilação, começou a recuperar, mas estava melhorando a falta de ar e depois a falta de ar começa a voltar e piorar. O que eu quero dizer com isso? Então, um paciente que, né, fazia uma caminhada, por exemplo, ia até o banheiro sozinho, não sentia falta de ar, ele vai começar a fazer esse tipo de esforço, vai começar a vir uma falta de ar, ele vai ter que parar para conversar às vezes, né? Então, assim, ele não consegue falar muito, né, completar a frase toda, isso aí tudo são sintomas, né, que a gente tem que levar em consideração. Então, o paciente, né, no geral, que teve que passar por essa intubação e tudo, ele merece ser avaliado por um especialista, né, um pneumologista ou cirurgião torácico, para avaliar essa possibilidade de ter algum grau de lesão na traqueia. Então, como é que seria o diagnóstico para a gente falar com certeza esse paciente tem a lesão de traqueia? Então, o principal seria a broncoscopia, né? A broncoscopia é como se fosse um exame, uma endoscopia, só que é como se fosse, não, é uma broncoscopia que a gente olha dentro do pulmão da pessoa. Então a gente visualiza a traqueia, os brônquios, e aqui é uma imagem mostrando uma cicatriz, né, uma estenose na traqueia. Isso aqui já pode levar a um grau de falta de ar. O problema é que essa cicatriz aqui, ela tende a ir aumentando. E ela, toda vez que vai aumentando, vai estreitando cada vez mais, né, a passagem de ar, e a pessoa vai só piorando a falta de ar. E às vezes pode chegar no hospital num momento mais grave. A tomografia ela pode ajudar sim a falar do diagnóstico, mas lembrando que muitas vezes a tomografia de tórax, né, ela só vê só a parte, né, distal da traqueia. E esse exemplo aqui, por exemplo, é uma estenose mais alta, né, que está no pescoço. Então, para avaliar, né, bem, também teria que ter feito uma tomografia do pescoço com a de tórax. E a maioria dos pacientes do COVID não necessita ficar fazendo, né, a tomografia do pescoço, então fazem pouco. Como é que seria o tratamento? Então, o tratamento daquele paciente que chegou, né, que demorou a procurar o médico, que chegou muito grave, né, falta de ar, seria para ele salvar a vida dele, né, de maneira emergencial, a traqueostomia. A traqueostomia nada mais é do que colocar esse cano aqui dentro da traqueia do paciente. Então, a estenose estaria aqui para cima, desviando, né, o fluxo de ar para cá. Então, melhorando assim a falta de ar dele. Outra opção seria a dilatação de traqueia. Essa dilatação de traqueia é aquele paciente que estava com sintoma mais leve um pouco, né, progressivo, e a gente fez a endoscopia, né, a broncoscopia, verificou que ele tinha estenose e indicou essa dilatação traqueal nele. Essa dilatação traqueal, ela, às vezes tem que fazer algumas sessões e ela pode voltar. A vantagem dela é que não fica com nenhuma prótese e tudo, mas o paciente às vezes precisa de várias sessões para resolver o problema. E tem que ser avaliado cada caso, o local, né, e o tamanho da estenose. A prótese traqueal também ela tem uma vantagem em relação à traqueostomia, apesar, né, de ficar uma partezinha para fora, falar que o paciente às vezes pensa que é a mesma coisa, mas não. Por quê? Ela, né, tem um fluxo contínuo aqui de ar. Então vai passar nas cordas vocais, o paciente ainda vai respirar pelo nariz, o ar vai entrar por aqui, vai passar nas cordas vocais, ele vai conseguir falar normalmente. A traqueostomia, a pessoa não consegue falar porque desvia totalmente o fluxo das cordas vocais de ar, né? Então, para a pessoa falar, precisa passar o ar aqui. Então, essa prótese tem essa vantagem. É uma prótese de silicone, né? Ela dura aí de 6 meses a 1 ano, você tem que fazer uma reavaliação. Às vezes, né, até funciona como molde e nessa avaliação, às vezes, dá para tirar essa prótese.
E assim, o padrão ouro do tratamento seria a tracoplastia. Esse aqui apresenta melhores resultados, taxas de respostas, mas é uma cirurgia que, às vezes, num primeiro momento, não dá para ser indicada, né? O paciente, a cicatriz tem que estar, né, já mais formada para você definir. Às vezes depende também, você vai ter que fazer, né, uma retirada dessa cicatriz. Então aqui é mostrando onde é que estava estreito, né, a traqueia. Você vai retirar esse pedaço e emenda de novo. Bom, assim, foi uma aula muito rápida, né, um vídeo, né, muito para ilustrar mesmo, explicar, né, dar um enfoque maior, atenção aí para esse tipo de doença, né, que principalmente qualquer paciente que ficou, né, entubado, ele pode ter esse problema também, não só da COVID, mas a gente percebe que tem aumentado, né, a procura e o número de pacientes desses por conta do COVID. E o mais importante é chegar, né, o paciente com tempo apto, que isso aí pode salvar a vida, né, a vida da pessoa. Obrigado. Qualquer dúvida, pode colocar nos comentários.